Quanto mais vivemos com isso, menos olhamos para o corpo e menos tememos nossas dores e sofrimentos. Nunca estamos realmente separados de nossa saúde, de nosso suprimento ou nossa felicidade, plenitude e perfeição. Podemos desfrutar de relacionamentos humanos, certamente, mas nunca devemos ser tão dependentes deles a ponto da ausência deles partir nosso coração. Uma vez que uma pessoa faz a transição para um ponto onde ela encontra sua plenitude na consciência, toda a natureza de sua vida muda. Não há vácuos na consciência. Há apenas o ir e vir da cena humana, como o cumprimento da atividade da consciência. Quando nossa experiência doméstica é a atividade do desdobramento da consciência, encontramos uma completa continuidade de harmonia. Pessoal, para a gente poder ter uma compreensão mais profunda e real desses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo neste trecho, mais uma vez o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Mestre, neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre encontrar plenitude na consciência. Dentro desse assunto, mestre, você pode compartilhar a sua visão sobre como encontrar Deus? Ô Gilson, esse encontro com Deus consiste na constatação daquilo que aqui está presente. Não existe nada aqui separado da realidade divina. A nossa velha ideia é de alguém para ter um encontro com Deus. Portanto, nós temos Deus lá, em algum lugar, nos aguardando. E nós aqui, nesse esforço, nesse modelo, nesse programa, dentro desta forma de orientação, de busca, de pesquisa, de estudo, de como chegar lá, de como sair desse ponto para aquele aonde Deus está. Isso é falso? Isso está dentro do velho modelo, realmente de uma forma, de um programa, de um formato de condicionamento psicológico. A realidade divina se revela aqui e agora, quando a mente não está mais presente. Assim, o nosso encontro com Deus consiste na ciência da verdade sobre o eu, sobre esse mim, essa pessoa que eu sou. Qual é a verdade sobre mim? O descarte da ilusão desta psicológica condição em que esse eu se encontra, em que essa pessoa está, em que esse mim aparece e se sustenta. Quando isso é descartado, a realidade está presente. Não é você que vai até Deus, é a realidade de Deus se revelando aqui. A presença desta visão de si mesmo, o que requer autoconhecimento, autoinvestigação, o que requer esse estudar nossas reações. Quando há esta visão, esta clareza, esta aproximação, esse sentido do eu é descartado. Esse sentido do ego se dissolve. Então a realidade de Deus se manifesta, se mostra. Não é como alguns que pensam em termos de busca,
a partir de métodos, técnicas, de sistemas. Não é como alguns outros que pensam que por algum meio, algum caminho, através de alguma aplicação, de algum método espiritualista, espiritual ou místico, terá um dia uma grande experiência. Assim, a presença do experimentador ainda é importante para essa experiência. Assim, esse experimentador, ele precisa de um método, de uma fórmula, de um caminho, de se aplicar a algum sistema místico, espiritualista, esotérico, para ter essa experiência. A verdade desse encontro com Deus consiste na constatação de que não existe esse eu, esse mim, esse ego. A autodescoberta é a vida se revelando. Ela se revela sem o eu. Quando você olha para alguém, olha a partir do eu. Quando você fala, é a partir do eu. O que você sente sobre ele ou ela é a partir do eu. O que você sente sobre si mesmo é a partir do eu. E por que ocorre assim? Em razão da separação. Se é você olhando para alguém, você olha a partir de conclusões, ideias, conceitos, crenças, de experiências passadas das quais você se lembra que teve com ele ou ela. Esta separação, essa divisão, é a ausência desta ciência de Deus. É a ausência desse encontro com Deus. Porque o que está presente aqui é a vida, e a vida é Deus se revelando quando o eu não está. Mas quando esse eu está presente, ele vê o não eu. Ele fala com o não eu. Ele sente o não eu. Ele percebe o não eu. Assim, há uma separação entre esse que percebe e aquilo que está sendo percebido. Entre esse que está olhando e aquilo que ele está olhando. Entre esse que está falando e aquilo, ou aquela, ou aquele, para quem ele está falando. Aqui a presença da investigação da natureza do eu, o que requer um olhar para essas reações, sem julgar, sem aceitar ou rejeitar, sem colocar ideias sobre isso. É esse trabalho direto, é esse constatar direto que elimina a ilusão desta divisão entre esse eu e o não eu. Assim, tudo que nós de fato precisamos é do fim desta dualidade, do fim desta separação entre esse eu e a vida, eu e o outro, eu e os pensamentos, eu e os sentimentos. É a presença desse mim, desse eu, nessa inconsciência que nos mantém alienados da realidade da vida, porque nos mantém como entidades que no pensamento se vê como entidades separadas da própria vida, como alguém separado da vida. Portanto, o real trabalho para esse encontro com Deus
consiste em olhar para essas reações. É a presença de alguém tendo pensamentos. O pensamento é uma reação, algo que vem do passado, que é uma memória. Quando essa memória surge, que é esse passado, que é esse pensamento, esse eu surge e reage. Essa reação é a presença da separação entre eu e o pensamento. Quando você tem um pensamento, você gosta dele ou não gosta. Se é uma lembrança agradável, você gosta. Se ela é desagradável, você não gosta. É o que estamos colocando aqui. Esse é o movimento da reação. Esse é o movimento da separação. Ao surgir um pensamento, não reaja. Apenas tome ciência do pensamento, mas não coloque uma identidade presente para reagir. É assim que eliminamos a dualidade. É assim que eliminamos o eu. É muito rápido nossas reações. Porque todo o nosso programa, todo o nosso modelo de condicionamento psicológico é de reação. Nós estamos constantemente reagindo aos pensamentos, aos sentimentos, às emoções, às sensações. Nós estamos constantemente interagindo com as pessoas a partir da pessoa. Não sabemos escutar, olhar, perceber, constatar sem reagir. E aqui a chave consiste em não reagir. Não reaja. Fique cônscio, tome ciência. Isso requer a presença de uma atenção aqui e agora, sobre todo e qualquer estímulo que esteja surgindo. Quando alguém lhe elogia, lá está você para se sentir feliz. Quando alguém lhe critica, lá está você para ficar com raiva ou triste. Portanto, nossas reações são muito rápidas, porque estamos viciados em sustentar essa identidade, a presença da pessoa no contato com ele ou ela, no contato com a vida, no contato com o pensamento que surge dentro de nós, ou de um sentimento. Portanto, o que é esse aprender sobre nós mesmos? É olhar, é observar, é trazer atenção para esse instante, é não reagir. Assim eliminamos a separação. E se não há essa separação, não há essa dualidade. E se ela é desfeita, algo novo surge. É a ciência de um olhar sem o eu, de um escutar sem o eu, de um perceber sem o ego, sem a pessoa, sem o mim. O seu real encontro com Deus é o encontro com o momento, sem o passado. Isso não é uma experiência, não é algo que você irá levar com você como uma recordação ou memória, porque não tem você neste instante, neste momento. Quando há essa atenção, é nessa atenção que está presente a meditação. A meditação real, a real meditação. Nós temos diversos vídeos aqui no canal. Consiste em ficar cônscio do momento presente, ciente do momento presente, sem reagir, sem reação.
É quando uma qualidade nova está presente. Essa é a realidade de ser, sem o eu, sem a mente, sem o ego. Então, esse espaço que é meditação revela esse silêncio, esta real percepção da vida, essa real percepção do momento. E esse é o momento onde Deus se revela. Não existe alguém para quem ele está se revelando. Existe esta revelação, esta constatação, esta ciência da vida. Esta é a verdade deste ser, daquilo que é indescritível, que está além do pensamento. O seu natural estado de meditação. Mestre, nós temos uma pergunta de uma inscrita aqui no canal que fez o seguinte comentário. Mestre, como ter atenção aos pensamentos, mesmo em momentos de conflito? Repare que a sua pergunta consiste em como ter essa atenção, esta qualidade de atenção para os pensamentos, mesmo em momentos de conflitos. Veja, a qualidade de atenção, ela aqui está presente. E não importa se o momento é um momento de pensamentos calmos ou pensamentos conflituosos, que geram conflitos. Essa qualidade de atenção é a mesma. É a percepção do pensamento. Olhar o pensamento, observar o pensamento, ficar ciente do pensamento, sem colocar uma identidade para gostar ou não gostar. Em geral, os pensamentos que produzem conflitos são os pensamentos dos quais queremos nos livrar. A própria ideia de se livrar é a base para o conflito. Diante do pensamento, observe, fique ciente. Se o pensamento é desagradável, olhe para ele. Se é uma imagem ruim, olhe para essa imagem. Olhe para esse pensamento. Mas não coloque uma identidade para julgar, comparar, rejeitar, tentar se livrar. Esse é o nosso grande problema. Nós estamos constantemente tentando se livrar do que é desagradável. E estamos nos prendendo àquilo que é prazeroso e agradável. Esse é o modelo da reação. Nós estamos constantemente colocando uma identidade, fazendo escolhas. Não escolha. Não julgue, não compare, não aceite, não rejeite. Não tente acolher, nem rechaçar. Apenas fique ciente. Tome ciência. Tenha a clareza desse olhar, sem o observador. Desse perceber, sem o percebedor. Esse é o trabalho. Esse é o contato. Essa é a constatação do momento. Portanto, não crie ideias, conceitos, crenças, avaliações. Volto a dizer, apenas observe, olhe, escute, tenha atenção para esse instante e não reaja. Portanto, essa é a real forma de aproximação do momento presente. Não é alguém tendo uma aproximação. É a clareza de que o momento presente é a única realidade, aqui e agora. É sempre a partir do passado a ideia de alguém
para fazer algo, para alcançar algo ou se livrar de alguma coisa. O nosso velho modelo é de não observar o que está aqui, é de colocar uma identidade para fazer escolhas, criando ideias sobre o que deveria estar aqui. Assim ficamos sempre dentro desta rejeição ou aceitação. Ou seja, alguém aceitando ou alguém rejeitando. Esse alguém é o elemento que vem do passado. Aqui, o real contato com o momento é o momento se revelando como ele é. É a presença desta graça, é a presença desse poder divino. Quando o coração se abre para esta direção, quando a mente silencia, o intelecto se aquieta, em razão dessa atenção, em razão da presença desse mistério divino que é esta graça, que é esta real consciência, quando a realidade está presente, a meditação floresce. Você, em seu estado natural, se revela. Então, a realidade divina, a verdade de Deus, está presente. É algo que está presente quando o eu não está, quando a ilusão não está, quando a dualidade não está, quando não há reação. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver essas verdades e encontrar Deus, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o Mestre Gualberto proporciona. Esses encontros são muito mais transformadores do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o Mestre responde as nossas dúvidas ao vivo. E segundo, e muito mais impactante, é que, pelo Mestre já viver nesse estado desperto, ele compartilha um campo de presença à sua volta. E nesses encontros, a gente acaba pegando uma carona nesse campo de presença do Mestre. E pegando essa carona com o Mestre, nós temos uma facilitação incrível para nos autoconhecermos, para percebermos o movimento incessante dos pensamentos, para de forma natural, espontânea, sem nenhuma prática, sem nenhuma técnica, entrarmos no estado meditativo, silenciarmos nossas mentes. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.